Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo agora à resolução de exercícios de tabela verdade, tá? Porque eu sei que uma preocupação que vocês têm, turma, é em relação assim, poxa, eu decorei isso aqui, mas como que eu vou resolver uma questão que de fato pede a tabela verdade, beleza? Mas olha só, pessoal, segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, me marca, tá? Chega lá, faz um bumeranguezinho, me marca lá no Instagram, vou ficar muito agradecido de verdade, beleza? Já avalia todo o curso aqui, já curte, já comenta, beleza? Isso me ajuda muito. Pessoal, pega a sua lista de exercício que está aí na plataforma e a gente vai resolver passo a passo. Antes de resolver, antes de ler o enunciado, é extremamente relevante, turma, a gente revisar a construção da tabela verdade, só que de uma maneira muito mais ampla, tá? Tanto é que eu vou aumentar isso daqui para a gente construir ela toda de uma vez. Então, beleza. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, porque enquanto a gente vai construindo, você vai lendo e lá no seu subconsciente você vai pensar toda hora em me seguir, caso você não tenha seguido ainda. Professor Ian Ribeiro. Turma, primeira coisa, certo? A gente vai ter P e a gente vai ter Q. Lembra que a construção para duas proposições simples, ela vai ficar assim, ó. VVFF, VF, VF. Ponto. Eu vou ter PQ. Lembra que símbolo é esse? É o I. E o meu I, turma, ele é exigente. Independente da situação, você sempre vai analisar assim, ó. Para ser verdadeiro, tudo tem que ser verdade. Basta que uma informação seja falsa para que tudo seja falso. É isso daqui. A segunda proposição composta é o ou. Lembra que a gente viu isso? No caso do ou, pelo menos uma verdade para tudo ser verdadeiro, ou tudo falso para ser falso. Depende de como você opta por decorar. Lembra que isso daqui não é a condicional? E o conectivo mais famoso que a gente tem é o se então, que é o uso do vera, ficha falsa. Então fica VF, V, V. Lembra que a gente tem também a questão da disjunção exclusiva, tá? E no caso da disjunção exclusiva, é verdade quando você tem uma única verdade, tá? Os extremos, eles são falsos, e quando você vai para a bicondicional, é o contrário. Na bicondicional, quando você tem valores lógicos iguais, é verdadeiro. Então, os meus extremos são verdadeiros. Os meios têm valor falso. Tranquilo? No caso da disjunção exclusiva que eu falei, turma, é o uso do ou. E aqui você tem o se e somente se. Uma dificuldade que surge. Ian, como que eu olho a tabela verdade? A gente vai ver, tá? E aí você tem que perceber assim, as questões elas vão cobrar todas as colunas de uma vez só. 99% das questões são assim. É claro que tem questão que a gente vai ver também, é só uma coluna, uma conjunção, uma disjunção, mas normalmente é tudo de uma vez só. Então, realmente, você precisa se situar. Quem determina a combinação é o P e Q. Essa é a sua referência, beleza? Essa é a sua referência. E aí você vai vir aqui lá na hora da questão, Ian, o início é verdadeiro e verdadeiro. Então, eu olho essa linha. Ian, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E as duas são falsas e você vai fazer isso assim, ó, olhando todo mundo de uma vez só, beleza? A gente vai resolver direto na questão e aí você vai entender toda essa construção aplicada a partir de agora. Então, vamos voltar para o slide e vamos corrigir a primeira questão. Essa é uma questão, turma, que está até no meu Instagram, então se você não me acompanha, eu postei ela lá esses dias. Conjunções são proposições compostas
em que há a presença do conectivo, né? E eles podem ser representadas por este símbolo aqui. Sendo assim, assinale o que é verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a minha conjunção é falsa? Não. Lembra que o i ele não é exigente. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, ela toda é verdadeira. Letra B. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a minha conjunção é falsa? Claro que é. Basta você ter uma informação falsa para que toda ela seja falsa. É você voltar na tabela verdade e olhar. Lembra que a questão falou que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Lá na conjunção é o quê? Falso. Ponto. Respondeu isso daí. Beleza? Vamos voltar e vamos continuar. A questão de número 2 é uma questão em que você tem uma expressão matemática. Lembra que na expressão matemática você tem que ter sentido completo mais operador de comparação. É você olhar a esquerda com a direita. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 3 é igual a 5? Não, mas eu posso dizer que é falso. 3 é maior que 2? Sim, isso é verdadeiro. Agora, a ideia, turma, é você traduzir isso daqui como conectivo e comparar. Ó. Falso ou verdadeiro. Basta ter um verdadeiro para que o ou seja verdadeiro. 2. 3 mais 2, 5. 5 igual a 4? Não, falso. 1 maior que 3? Não, falso. Só que esse conectivo aqui, ele é a representação do se e somente se. Lembra que no se e somente se basta ter valores iguais para que tudo seja verdadeiro? Então, ó, falso, se e somente se falso, é verdadeiro. Terceiro, 3 vezes 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 é igual a 21, verdadeiro. Isso aqui é o se então, tá? É uma condicional. 18 dividido por 3, 6. 6 menos 1, 5. 5 é igual a 7? Não, falso. Turma, isso aqui não é exatamente o vai fazer, então, falsa. Isso aqui não é exatamente o Vera Fischer, falsa. É. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19, verdadeiro. 9 menos 2 igual a 7, verdadeiro. Isso aqui é o quê? É o i. Lá no i é o exigente, verdadeiro. Automaticamente você cai na letra A. Questão de número 3. Se P é verdadeiro e Q é falso, é correto afirmar que o que vai ocorrer. Então, vamos lá. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ó, Vera Fischer. A condicional é verdadeira? Não. Vera Fischer, falsa. P, se somente se que. Então, V, F. É falsa? É falsa. Lembra que na bicondicional você tem que ter valores iguais para que ela seja verdadeira. Então, como aqui ele diz que é falsa, está correto. Questão 4. Considere os operadores e os símbolos. Toda essa coluna, você sabe que é falsa. Toda essa coluna, você sabe que é verdadeira, porque é o mesmo símbolo de expressão matemática que eu estou usando. Então, eu sempre vou comparar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Quem determina o resultado é o conectivo. Então, vamos à primeira. Falso, condicional, verdadeiro. Lembra que a única possibilidade de dar falso não é o Vera Fischer? Aqui você tem FV. Então, no FV é como se você pensasse assim, então aqui é o Fischer Vera, tá? Então, é verdadeiro? É verdadeiro, tá? Você não tem VF, você tem FV. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão de número 5. Turma, a questão de número 5, ela vai falar assim para você, ó. Se A e B simbolizam, respectivamente, as proposições. João recebe uma promoção no emprego e João compra um carro novo. Considere a proposição composta A condicional B para analisar as afirmações. A primeira vai falar, ó, a proposição composta A condicional B, ela é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, tá errado, tá? Isso daqui, turma, está
errado. Por que está errado? Porque quando você tem F e F na condicional, ela não é falsa, ela é verdadeira. 2. A proposição composta A condicional B, ela é verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, correto, tá? Isso daqui está correto. Primeira linha. A proposição composta A condicional B, ela é verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, correto. A única possibilidade de ser falsa é o Vera Fischer. Qualquer outra é verdadeira. Então, a 2 e a 3 está correto. A única que está errada é a primeira. E aí você vai cair direto na letra D, onde apenas a primeira, de fato é apenas a primeira afirmação, ela é falsa. Quem determina isso daqui é a coluna da tabela verdade, tá? Então, você vai fazer P, VV, FF, e você vai fazer P condicional Q, VF, VV. Questão de número 6. Observe as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. Ana é engenheira, Bianca é arquiteta. Considere que Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta. Turma, somente se condicional. Assinale a alternativa correta. Ana ser engenheira implica Bianca ser arquiteta? Turma, falou condicional, falou implicação. Lembra que eu já comentei isso e, de fato, está correto, tá? Ana ser engenheira implica Bianca ser arquiteta. Aqui ele citou algo sobre suficiente e necessária. Então, ô turminha, ó, suficiente e necessária é você pensar no SUNY. Ana é engenheira é suficiente para Bianca ser arquiteta. Aqui e aqui está trocado, tá? Então, não é isso daí. De fato, a resposta é a letra A. Ana é engenheira é suficiente para Bianca ser arquiteta. Bianca ser arquiteta é a necessária para Ana ser engenheira. Questão de número 7. Considerando as proposições Carlos é médico, verdadeiro, Carlos é pediatra, falso. Pode-se concluir que teremos uma sentença verdadeira em qual alternativa? Carlos é médico, verdadeiro, portanto é pediatra. Turma, portanto é condicional, tá? Aqui você tem um Vera Fischer, então eu sei que isso aqui tudo é falso. Se Carlos é médico, então ele é pediatra. A única coisa que eu mudei foi o conectivo, mas eu continuo na condicional. Então, eu tenho verdadeiro, condicional, falso. Ian, pode fazer isso? Pode. Lembra que na condicional eu falei que quando você muda o conectivo da condicional, uma vez que, desde que, portanto, se, logo, tudo é condicional, tá? Então, tudo tem a mesma coluna. Letra C. Carlos é médico. Verdadeiro. Condicional. Não é pediatra. Se ele é pediatra, é falso. O não é pediatra é verdadeiro. Por quê, Ian? Porque eu estou negando. Se eu chego aqui, ó, Carlos não é pediatra. Eu transformo para verdade. Então, ó, verdadeiro e verdadeiro lá na condicional é verdadeiro. É a primeira linha. Questão 8 e a última da sua lista. Qual a operação lógica que descreve a tabela verdade da função z, cujos operandos são a e b? Aqui é uma questão assim, ó. Ele forneceu para você tabela verdade e pediu qual que é o resultado dela. E eu não conheço FF-VV, eu conheço VV-FF. Então, você vai ler de baixo para cima, tá? A questão ela só inverteu. Se você pensar, ó, VV-FF, VF-VF. Vira a sua folha de cabeça para baixo, você vai ter a mesma resposta. A única possibilidade de ser falsa é essa linha. Então, quando você percebe, poxa, essa linha ela é uma combinação de verdadeiro e falso para ser falso. Então, eu caio exatamente no Vera Fischer falso. Se vai fazer, então faça. Então, qual que é a resposta? Letra D, porque eu estou representando uma implicação que, de fato, é uma condicional. Beleza? Essa é a resposta correta. Pessoal, espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!